Hoje, no nosso curso de formação de formadores, vamos falar sobre a taxonomia de Bloom, para saber mais um pouco sobre isso. Você já ouviu falar sobre a taxonomia de Bloom? Quem foi Bloom? Bom, Benjamin Bloom foi um psicólogo e pedagogo americano. Ele era um grande estudioso da área de educação. Ele fez importantes estudos no campo da aprendizagem. Criou a taxonomia dos objetivos da educação, ou seja, ele criou uma classificação de objetivos, daqueles mais simples para aqueles mais complexos. Então, o que é a taxonomia de Bloom? É o resultado do trabalho de uma comissão que foi formada em 1956 por diversas universidades norte-americanas. Benjamin Bloom foi quem liderou os trabalhos dessa comissão, por isso que acabou ficando o nome Taxonomia de Bloom. A comissão foi a responsável por criar uma estruturação dos objetivos educacionais em uma organização hierárquica. Como eu já falei antes, dos objetivos, daquilo que se exige do aluno, do mais simples para o mais complexo. A classificação dividiu, assim, as oportunidades de aprendizagem em 3 domínios principais. Aí são o cognitivo, que é o domínio que trata da aprendizagem intelectual, o domínio afetivo, que trata dos aspectos de sensibilização e gradação de valores, e o domínio psicomotor, que trata das habilidades, da execução de tarefas que dependem do aparelho motor, aquilo que o aluno consegue fazer manualmente, utilizando a sua capacidade psicomotora. No contexto da taxonomia de Bloom, é fundamental que o docente compreenda que cada um dos 3 domínios especificados envolve diversos níveis de profundidade de aprendizagem, e por isso a classificação de Bloom é considerada uma taxonomia. Isso quer dizer que cada nível é mais complexo e específico que o anterior. Quais são as possibilidades para o docente que trabalha no curso de formação de formadores quando ele compreende o que é a taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom possibilita a identificação do verbo mais adequado a se utilizar na elaboração de um objetivo de aprendizagem, tendo em vista aquilo que se espera que o aluno alcance. É sempre bom lembrar que a ENFAM sempre enfatiza que o objetivo ele deve ter relação direta com a aplicabilidade, ou seja, o verbo ele deve indicar algo palpável, algo mensurável. E aqui eu destaco também uma frase que, para ficar mais fácil de elaborar um objetivo, é bom sempre o professor ter em mente aquela frase. Ao final deste curso, ou deste módulo, ou desta aula, o aluno será capaz de. Aí vem o verbo, aquilo que o professor, o docente, espera que o aluno execute, seja capaz de executar ao final do curso, ou da aula, ou do módulo. E agora, no próximo slide, você verá a organização dos objetivos de aprendizagem em 6 níveis, e por ordem crescente de complexidade. Assim, aqui a gente vai tratar especificamente do domínio cognitivo, que é o que é mais estudado na área de educação, que é aquele que diz respeito mais diretamente às escolas, às propostas de ensino atualmente em vigor no nosso país. Aí no domínio cognitivo, tem aqueles conhecimentos que são relativos a conhecimento propriamente dito, né? Aí os verbos são apontar, definir, enunciar, inscrever, marcar, recordar, etc. Os domínios referentes à compreensão, que refere-se à habilidade de demonstrar compreensão por algo. Aí os verbos são descrever, discutir, esclarecer, dentre outros. O domínio cognitivo da aplicação, que é saber aplicar aquilo que você aprendeu, que você compreendeu. Aí os verbos são aplicar, demonstrar, dramatizar, empregar, dentre outros. Tem também a capacidade de análise, que é você pegar um conhecimento, fazer uma análise profunda daquele saber. Aí os verbos são analisar, calcular, classificar, comparar, contrastar, criticar, dentre outros. E a capacidade de síntese, que é você pegar determinado conhecimento, determinado saber e saber sintetizar, saber explicar aquilo de forma simples.
Aí os verbos são articular, compor, constituir, coordenar, criar, dentre outros. E na escala do simples para o mais complexo, temos a capacidade de avaliação. Refere-se à habilidade de realizar julgamentos sobre o valor de algo, produtos, ideias, tendo em consideração critérios conhecidos. Aí os verbos são apreciar, avaliar, eliminar, escolher, dentre outros. E é importante ressaltar que em 2001 a taxonomia de Bloom, essa classificação hierárquica dos objetivos educacionais, passou por uma revisão realizada por estudiosos da educação. Aí passou de uma ideia estática de objetivos educacionais para uma classificação mais dinâmica. Aí no próximo slide eu vou tentar melhor especificar isso para vocês. Assim, a nova configuração das categorias da taxonomia de Bloom ficou assim. A versão antiga, que era de baixo para cima, do mais simples para o mais complexo, conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese, avaliação, passou agora a ser lembrar, entender, aplicar, analisar, sintetizar e criar. Né? Essa agora é a nova versão que tem sido considerada na taxonomia de Bloom. E aqui, já partindo para o encerramento, eu quero orientá-los de uma forma sobre como definir um objetivo educacional no contexto do ensino de magistrados. Aí o docente que trabalha com magistrados deve ter em mente aquilo que espera que o aluno consiga realizar após participar de determinada aula e de determinado curso. Deve-se ter bem claro que o aluno deverá ser capaz de realizar algo concreto, algo que seja palpável, que seja mensurável, que possa ser medido. Aí exemplos, por exemplo, utilizar o sistema judicial tal de forma eficiente, aplicar os princípios, aplicar, olha um verbo, você vai ver ele aplicando, você pode medir, pode mensurar, aplicar os princípios do novo marco da primeira infância em sua atividade como juiz, redigir sentenças penais em conformidade com a legislação atual. E agora eu quero agradecê-los por terem me acompanhado nesta aula. Agradeço a todos pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição no e-mail e no telefone que eu já deixei para vocês. Eu sou Elson Marcelo Kinch, agradeço a todos pela paciência. Tchau!